Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Hoje eu tenho o propósito de concluir o assunto que já estamos tratando há 2 semanas, que é acerca da dificuldade que temos de enxergar, de ter um entendimento de Deus como Pai. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios 3, o versículo 14 e o versículo 15. Efésios 3, o versículo 14 e o versículo 15 diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu não sei como está nas outras versões bíblicas, mas na NVI, depois da palavra família, tem uma letrinha. Na minha está uma letrinha A e no rodapé explica essa letrinha A que diz assim: ou do qual se deriva toda a paternidade. Está assim na sua? Como é que está aí? Está assim? Então poderíamos ler da seguinte forma: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade. Toda paternidade provém de Deus. Toda paternidade procede de Deus. É isso que está dizendo o texto. Então, foi Deus quem estabeleceu o papel paterno sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós. O papel do pai, o papel do pastor foi projetado por Deus. E foi projetado com um propósito. Qual é o propósito do pai? Eu quero fechar a ênfase nessa noite no pai. Qual é o propósito do papel do pai? Prover as necessidades, proteger, treinar, preparar para a vida, enviar para cumprir um destino, na sociedade, na vida profissional, na vida espiritual. Então, nisto, o pai acaba sendo a primeira expressão de Deus para nós, né? Então, às vezes, tem alguns pais: Senhor, guarda o meu filho. Oh, viu? Essa oração já foi respondida. Deus já estabeleceu você para guardar o teu filho. A primeira guarda, a primeira linha de cuidado, de proteção para o nosso filho, somos nós. É o pai, é a figura do pai. Então, o pai acaba sendo a primeira expressão de Deus para nós. Guarda isso, fala para o teu irmão aí. O pai é a primeira expressão de Deus para nós. Fala aí. É isso. O ensino dessa noite é isso. O pai é a primeira expressão de Deus nas nossas vidas, né? E se quer entender melhor isso aqui, imagine quando você tinha lá 6 anos de idade. Você tinha 6 anos de idade. De quem você esperava a proteção e a atenção? Você esperava de Deus? Você esperava você fazer aquelas gracinhas para ter a atenção de Deus? Não, você fazia gracinhas para ter a atenção do pai, do teu pai. Né? Quando você se machucava, caía de bicicleta e ralava o joelho todo, você gritava: Deus, me socorre, Jesus. É assim que você fazia? Você já viu alguma criança fazendo isso? Não. Absolutamente não. Elas recorrem a quem? Ao pai. Ao pai. E quando você tinha 10 anos, e aí você arrumava umas tretas lá na escola e o outro menino bravão lá falava assim: vou te esperar lá fora. Vou te esperar na saída, vou te pegar na saída. Era assim? Você já escutou? Já passou por uma dessas? Vou te pegar lá na saída. Viu? Quem que você chamava? Você faltava na escola? Mas um dia tem que voltar, né? E quem que você chamava para te levar, para buscar na escola? O pai. O pai. Então, o primeiro protetor da família é o pai. E quem estabeleceu assim? Deus. O dono de toda a paternidade estabeleceu assim. Foi Deus que fez assim. Então, eu queria ler alguns textos aqui com você, não é novidade, mas assim, o texto o Evangelho de João, é uma fala de Jesus, né? Evangelho de João, o capítulo 5, o versículo 19 diz assim: Jesus lhe deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. A síntese do texto é o seguinte: o pai é uma referência para o filho.
O pai é uma referência para o filho. Em 1 Coríntios 11, o versículo 1, esse todo mundo conhece, é a fala do apóstolo Paulo, né? Na NVI muda um pouquinho, mas diz assim, ó, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esses textos, queridos, mostram que os líderes bíblicos, isso se aplica aos pais, a mim, a você, os líderes bíblicos assumiam a responsabilidade que tinham no nível correto. Assumiam a responsabilidade de ser referência. Jesus fala, ó, o filho só faz o que vê o pai fazendo. Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores. São pessoas que não ficam com receio de se estabelecer como referência. Moisés, em Deuteronômio 18:15, ele fala com o povo de Israel, fala assim, olha, o dia que Deus for estabelecer um outro líder sobre vocês, será alguém do meu nível. Será no mínimo no meu nível. Entende? Assumem a responsabilidade no nível correto. Não ficam se esquivando de suas responsabilidades com discursos moderninhos, tal. Não, assumem no nível correto. O líder da família é o pai e ele precisa assumir o seu papel de referência. É referência. É referência. Não tem como fugir disso. Então, é importante você saber, né, que é através do pai que o filho irá projetar, enxergar e imaginar a pessoa de Deus. É através do relacionamento com o pai terreno que eu e você vamos construindo e ao longo das nossas vidas vamos construindo a ideia, o entendimento acerca do amor de Deus, acerca da justiça de Deus, acerca da atenção e do cuidado de Deus, acerca do caráter de Deus. É através do relacionamento com o nosso Pai que vamos projetando a ideia de Deus. A ideia de Deus. Aí você pode falar assim, Gil, mas você é pai, você sabe, a gente erra bastante. Não dá para assumir essa responsabilidade assim de sermos referência. Queridos, somos referências. Somos referência e ponto final. Deus estabeleceu assim. Ou vamos ser referência de responsabilidade, ou vamos ser referência de negligência, de firmeza, ou de frouxo, de fraco, mas seremos referência. Não tem como fugir disso. Então, o pai moderninho, né? O pai moderninho, para se esquivar de sua responsabilidade, se apega a essas filosofias igualmente moderninhas e põe a perder a família. A família está se perdendo debaixo do nariz dele e ele está ali, as coisas são assim, o mundo é assim, o mundo está complicado. Queridos, o pai sábio, ele aplica na vida dele e da família dele os princípios da palavra de Deus, se estabelece como referência apesar de ser falho. Fala pro teu irmão, tem um pai aí do lado, cutuca ele, fala assim, se estabeleça como referência na tua família, apesar de falho. Apesar de falho, porque o pai sábio, ele, apesar de falho, ele se estabelece como referência e aponta e direciona a família e direciona o filho ao Pai perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. O pai sábio, ele assume os seus erros diante dos seus filhos. A família precisa de um momento de verdade. Vivemos muito a correria do dia a dia e nos escondemos atrás de um monte de coisas, mas precisamos viver momentos de verdade, onde o pai coloca o olho no olho, bolinha com bolinha e fala assim, filho, o pai errou. O pai errou com você. Perdoa o pai. O pai te decepcionou, te envergonhou, mas filho, saiba de uma coisa, Deus é o pai perfeito. Eu sei que você esperava que o pai não agisse assim, mas o pai é falho, mas Deus é perfeito. E naquele momento que você ficou sozinho, naquele seu momento de vergonha, saiba que você não estava sozinho, Deus estava com você. Entende, queridos? Entende? Apesar de falhos, se estabelece como referência e projeta para Deus, que é o pai perfeito. Por quê? Por que precisa ser assim? Porque é através do relacionamento com o Pai. É através do relacionamento com o Pai
que vamos projetar e vamos construir a ideia, o entendimento acerca da pessoa de Deus. Então, isso pode parecer estranho para alguns, pode parecer novo para outros. A verdade é assim, Satanás já sabe disso há muito tempo. Há muito tempo. E já vem há muito tempo, há várias gerações, trabalhando arduamente para construir barreiras entre o relacionamento do pai com o filho. Porque se ele for bem-sucedido em estabelecer uma barreira, certamente esse filho também vai ter barreiras, também vai ter dificuldades para se relacionar com o Pai Celestial. Então a verdade é que o nível de relacionamento que temos com o nosso Pai terreno é o mesmo que vamos usar para nos relacionar com Deus. É o mesmo nível. É o mesmo nível. Qual é o nível, né? Qual é o nível de intimidade que você se relaciona com o seu Pai? Qual é? É de intimidade, é de proximidade, de sentar no colo, de beijar, de abraçar? É essa? Você tem liberdade para isso? Sim. Se sim, saiba, meu querido, que você tem um potencial para se relacionar com Deus na mesma dimensão. Agora, se o nível de relacionamento que você tem com o seu pai de afastamento, é regado de frustrações, decepções, saiba que essa frustração vivida com o seu pai terreno é inconsciente, mas inconscientemente projetamos para com o Pai Celestial. Puxa, Gil, mas, querido, é assim, é inconsciente. Então, pessoas que tiveram assim, pai que prometia, mas nunca cumpria. Dizia, eu vou trazer um presente para você no seu aniversário. Não deu no aniversário, mas no Natal eu trago. No Dia das Crianças eu trago, também não trazia. E então ficou para o Natal. No Natal vai ser um presentão. E chegava o dia do Natal também não trazia, né? E o que trazia era uma desculpa esfarrapada. Quantas pessoas teve esse nível de relacionamento com o Pai? Como é que essa pessoa vai projetar a figura de Deus, a pessoa de Deus? Como essa pessoa se relaciona com Deus? Como essa pessoa espera de Deus uma cura? Como essa pessoa espera de Deus a bênção de um emprego? Já que o pai dela nunca cumpriu com o que prometeu, certamente essa pessoa terá muita dificuldade de esperar no Senhor. Mas, olha, é melhor não botar muita fé nisso aí, vamos orar, mas não é melhor botar muita fé nisso aí, porque, olha, eu não quero me decepcionar com Deus. Já me decepcionei com meu pai, eu não quero me decepcionar com Deus. Terá um grande problema de ter fé no Senhor. E aquele que teve um pai carrancudo, de pouco carinho, né, pronto para punir, como é que essa pessoa enxerga Deus? Como um Deus rigoroso, punitivo, um Deus mal-humorado, um Deus que está com a caderneta na mão e um porrete na outra, pronto para anotar e punir. Como que projeta Deus aquele filho do pai ausente, do pai que deixou a família, abandonou a família e deixou a família passar necessidade? Como é que esse filho projeta Deus? Projeta como um Deus ausente. Eu preciso correr atrás do meu, porque se for esperar em Deus eu estou ralado. É assim. É assim. O pai é uma projeção terrena de Deus. E devolvemos a Deus os problemas que vivemos com o nosso pai. É assim. Como é que projeta? Existe o pai ausente que abandona a família, né? E abandona e deixa passando necessidade. Mas tem aquele pai ausente, né? Mas que quer, mas ele volta a visitar a família e ele quer comprar, né, a admiração e o carinho dos filhos com presentes, com passeios, né? E ele jamais ele quer agradar de todas as formas, ele quer ser um pai herói, um pai agradável. E então ele também não corrige, não exorta, não, né, a palavra não existe com ele, né?
E como é que esse filho, e faz tudo o que os filhos querem, né? Cria uns filhos mimados, uns meninos assim bagunceiros, difícil de trato, né? Como é que essa pessoa projeta a figura de Deus? Como é que ele projeta a figura de Deus? Ele projeta um Deus bonachão, um Deus que é obrigado a abençoá-lo, um Deus que é obrigado a atender os caprichos dele agora. Eu quero agora, eu determino, tem que ser agora do meu jeito. Então, queridos, Satanás maculou, pode ter maculado o nosso relacionamento com o nosso Pai. E isso acaba respingando no nosso relacionamento com Deus. Isso acaba respingando no nosso relacionamento com Deus. Eu não sei qual é o nível do relacionamento que você tem ou teve com o seu pai, mas saiba, esse é o mesmo nível com que você emprega no relacionamento para com o Pai Celestial, para com o Senhor Jesus Cristo, para com Deus. Viu? E o filho do pai alcoólatra? Um filho inseguro, puxa, será que o pai vai chegar bem hoje? Será que ele vai chegar mal? Nossa, ele está demorando, toda vez que ele demora, ele chega mal, meu Deus, que ele vai chegar falando alto, né? Um filho inseguro, e assim ele é com Deus. Inseguro na fé, inseguro, um dia está bem, outro dia está mal, um dia está firme, outro dia está balangando, inseguro também, com relação à salvação, inseguro na fé. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia espera no Senhor, outro dia não espera nada do Senhor e sai metendo as mãos pelos pés, os pés pelas mãos. O que dizer, queridos, né, Satanás trabalhou tanto, né, para constituir barreiras, né, e o que dizer do pai que deveria proteger, e apesar de não proteger, pior que isso, ele abusa. Ele abusa. Então está aí, essas são algumas brechas que dá legalidade ao espírito da orfandade. Então, com isso, explica-se a dificuldade que muitos crentes têm de se relacionar com Deus na intimidade. Né? Como abordamos no primeiro estudo, crentes que não vê Deus como Pai, e sim como Senhor. Como abordamos também no segundo estudo, crentes adeptos do ativismo, muita atividade e nenhuma intimidade. Trabalha muito, se ocupa dos afazeres ministeriais, na expectativa de merecer o amor de Deus, na expectativa de chamar a atenção de Deus. Querido, eu e você podemos ter construído no nosso entendimento um falso Deus. Um Deus que não é o Deus verdadeiro. Um Deus que não é o Deus ensinado e pregado na Bíblia. E precisamos desconstruir essa ideia deformada que assimilamos de Deus. Nosso pai pode ter falhado. Meu pai falhou. Eu, como pai, tenho falhado. Mas Deus não falha. Nosso pai pode ter nos desapontado, nos envergonhado, nos traído, mas Deus não age assim. O nosso pai pode ter nos abandonado à mercê da vida, mas Deus não. Deus não age assim. Deus é um Deus 100% bom. Nós precisamos ter essa revelação, esse entendimento. Vamos nessa noite nos aproximarmos e começarmos a destruir essa figura deformada de Deus e buscar uma revelação verdadeira e real de quem é o Senhor. Vamos nos aproximar de Deus, sabendo que estamos nos aproximando de alguém 100% bom. Vamos buscar e vamos nos aproximar do Senhor desarmados. Vamos nos desarmar de todo o entendimento que tivemos até hoje e vamos buscar a Deus, o Deus de perto, o Deus meu, o Deus seu, o Deus pessoal. Vamos buscar ter a revelação de um Deus bem presente, um Deus meu, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também meu.
Um Deus atencioso, um Deus que tem todo o tempo do mundo para mim. Um Deus que quando eu falo com Ele, Ele para de fazer o que está fazendo e olha nos meus olhos e presta atenção no que eu estou falando. Um Deus que tem um prazer de ouvir a minha oração. A minha oração. Não é a oração do outro por mim. Ele tem o prazer de ouvir a minha oração. Ele tem o prazer de ouvir e de discernir o sentimento que está no meu coração. Um Deus que me ama como eu sou. Qual é a dimensão? Qual é o nível do seu relacionamento com o seu Pai terreno? Saiba que é nesse mesmo nível que você se relaciona com Deus. E nessa noite eu quero te desafiar a desconstruir o entendimento errado que você tem de Deus e construir um novo entendimento. Nós precisamos nos relacionar com Deus na dimensão correta, de um Pai bem presente, de um Deus que me ama, de um Deus bom, de um Deus meu. Curva a tua cabeça, vamos orar.